Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Em resumo, a gente vai falar sobre a propriedade distributiva, tá bom? Normalmente utilizando a multiplicação. E aí também a gente vai, dentro da multiplicação, vamos falar da adição e a subtração. Estão os três envolvidos, tá bom? Então vamos começar com um exemplo bem básico aqui, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, olha só. 3, abre parênteses, coloca aqui 4 menos 2 e fecha os parênteses. Então 3, abre parênteses, 4 menos 2. Pessoal, é o seguinte, onde que vamos utilizar a distributiva? Vamos utilizar a distributiva quando tivermos parênteses, tá? Ó, temos parênteses aqui e temos alguma coisa aqui dentro. Marcos, então sempre que tiver parênteses vai utilizar a distributiva? Nem sempre. Neste caso aqui, pessoal, por que a gente não precisa utilizar a distributiva? Porque temos número separado com o sinal de menos, de subtração, e outro número. Quando tem apenas números dentro dos parênteses, você não precisa utilizar a distributiva. Você pode utilizar também, mas é perda de tempo. Por quê? Porque aqui, pessoal, olha como é fácil. Aqui é só você resolver os parênteses, resolvendo esta subtração aqui, ó. 4 menos 2, colocar o resultado aqui. E outra dica importante também, olha só. Sempre que há um número fora dos parênteses, isso quer dizer que aquele número, seja lá o que for, está multiplicando por tudo que está lá dentro. Por isso que a gente vai utilizar a distributiva. Mas neste caso não precisa, tá bom? Então sempre que há um número fora dos parênteses, está multiplicando o que está lá dentro. Inclusive aqui está multiplicando o 4 e o 2. O número 3 está multiplicando os 2. Só que aqui a gente pode resolver direto. Quanto que vai dar? Olha só, a gente copia o 3 e vezes também, não pode esquecer. Então olha só, colocamos aqui, ó, o 3, este 3 vezes, e agora a gente elimina os parênteses resolvendo isso aqui, ó, 4 menos 2 é 2, pronto, eliminamos os parênteses, colocamos ali, ó, tá? E agora é só terminar a multiplicação ali, ó, quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é igual a 6. Marcos, então quando há apenas números não precisa. Se eu fizesse a distributiva aqui estaria certo? Vamos fazer para ver? Vamos, olha só, 3 que multiplica 4 menos 2. Então a distributiva como que funciona? Outra dica muito importante, talvez a mais importante dentro da propriedade distributiva, pessoal. A dica agora é o seguinte, regrinha dos sinais. Regra dos sinais em matemática é muito importante que você saiba, que você tenha, tá bom? Aprenda, eu tenho essa aula sobre regra de sinais. Tente dominar a regra dos sinais, que aí você vai dominar muito mais a matemática. Regra dos sinais é muito importante. Eu vou utilizar a regra dos sinais aqui direto, tá bom? Já vou fazer o esquema direto. Eu aconselho você dar um pulinho nessa aula aí e aprender a regrinha dos sinais, tá bom? Eu já vou utilizar direto aqui, tá ok? Então como que funciona a distributiva? Ó, aqui a gente já sabe que é obrigatório ter um sinalzinho de multiplicação, coloca se quiser, mas está multiplicando. Então a distributiva é o seguinte, você vai multiplicar este número aqui fora pelo 4... e vai multiplicar ele também pelo menos 2. Então vou parar aqui no meio, ó, do sinal e do número, porque vai multiplicar o menos 2. Este sinal aqui pertence ao 2, não tem nada a ver com o 4 este sinal. O 4 tem um mais aqui na frente, então é bom você saber disso também. Tá bom? E você é obrigatório saber também que há um sinal de mais aqui na frente do 3. Ó. Todos os números contêm um sinal de mais na frente. Ó. O 4 também. Aqui o 2 tem o menos já aqui, então não precisa se preocupar. Então como que a gente faz? A regrinha dos sinais primeiro, olha só. Você vai multiplicar primeiro os sinais, por exemplo, vamos multiplicar o mais 3 por mais 4 primeiro. Então vamos lá, primeiro a regrinha dos sinais. Mais vezes mais, já coloca lá, é mais, ó. Mais do 3 vezes o mais do 4 coloca lá, agora esquece os sinais. 3 vezes 4, agora só os números. 3 vezes 4, 12, coloca lá. Pronto, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de multiplicar mais 3 por mais 4, multiplicar. Agora vamos multiplicar mais 3 por menos 2. Ó, o menos pertence ao 2. Eu parei bem no meio dos dois aqui, ó, porque isso aqui é uma coisa só. Então primeiro a regra de sinais, depois a gente coloca lá o sinalzinho e aí faz os números. Mais vezes menos do 2, mais do 3 vezes menos do 2, mais vezes menos pela regrinha de sinais que eu já ensinei.
mais vezes menos é menos, então já coloca lá o menos, ó, tá? Pronto, esquece os sinais agora que já foram feitos, agora é só 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Coloca lá. Tá bom? Então com isso a gente eliminou os parênteses. A distributiva é isso, ó, multiplicar o que está aqui fora dos parênteses por tudo que está lá dentro dos parênteses. Isso aqui é distributiva, tá ok? E eliminamos os parênteses ali, ó, tá vendo? Então ficou 3 vezes 4 e 3 vezes menos 2 que ali está. E agora é só resolver quanto que é 12 menos 6. Você tem 12 e deve 6, sobra 6. Mesma coisa ali, ó, tá vendo? Utilizamos a distributiva para a mesma questão, apesar de que não precisava. Então deu 6 também, ó. 12 menos 6, 6. Tá legal? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, vamos começar a utilizar letras. Letras, no caso, vamos utilizar o X. No lugar do 4, vamos colocar o X, tá bom? Então deixa eu fechar aqui para não embolar, que agora a gente já vai entrar com a distributiva. Então vamos lá, 3 vezes 4 menos 2. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de 3, vamos utilizar um outro número para a gente aprender um pouquinho mais. Então vamos lá, ó. Ao invés de 3 eu vou utilizar um 5, tá bom? Mas é a mesma coisa, eu vou utilizar um 5 fora dos parênteses, 5 vezes, ó, 5 vezes, tá bom? Agora no lugar do 4 eu vou colocar um X, olha que nós já começamos a utilizar letra dentro dos parênteses. E menos, vamos utilizar o menos ainda, e no lugar do 2 vamos colocar um número maior, vamos colocar um 3, no caso, vamos mudar um pouquinho para a gente praticar mais. Marcos, agora vem uma pergunta, aqui é obrigado a utilizar a propriedade distributiva, o 5 multiplicado pelo x e o 5 multiplicado pelo menos 3? Sim. Agora já somos obrigados porque aqui não possui valor. Pessoal, o x é chamado de incógnita, sempre que você ouvir a palavra incógnita, é o x, tá bom? E é chamado também de variável. Tá ok? Isso quer dizer que o que está aqui fora obrigatoriamente tem que multiplicar, vamos colocar o pontinho aqui, mas não precisa, por x e por menos 3. Tá legal? Não se esqueça que o 5 possui um mais aqui na frente, que a gente vai utilizar a regrinha dos sinais, e o x também possui um mais aqui na frente, que a gente vai utilizar. O menos pertence ao 3, sempre pertence ao número ou à letra da direita. Então vamos fazer a distributiva? Vamos, a gente vai multiplicar, ó, mais 5 por mais x. Ó, eu pego aqui do meio dos dois para você saber que o sinal pertence a ele. E o mais 5 vamos multiplicar também por menos 3 ali, ó. Tá bom? Menos 3. Então, resolvendo aqui, é o mesmo esquema que fizemos ali. Então, é mais 5 vezes mais x primeiro, mais do 5 vezes o mais do x, mais vezes mais, conforme eu já ensinei, é mais, você já coloca lá, tá bom? Mais vezes mais é mais, coloca lá. Terminamos os sinais dos dois, agora multiplica o 5 por x. Quanto que é 5 vezes x? Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, ó. Quando você tem um x sozinho, isso quer dizer que você tem um x. Quando você tem uma letra sozinha, quer dizer que tem uma letra, um x. E não esqueça do sinal de mais que nós colocamos ali, nesse caso aqui. Então aqui nós temos um x, tá bom? É como se fosse uma caneta, exemplo, tá bom? Então temos mais um x, então a gente vai multiplicar o 5 por mais um x, ó, que é um x, não se esqueça, afinal de contas é uma letra. Faça de conta que é uma maçã, quanto que é 5 vezes uma maçã? São 5 maçãs. Então 5 vezes 1x são 5x, tá bom? Então é só colocar ali, ó, 5x, coloca aqui, ó, 5x. Agora temos que multiplicar com 3, afinal de contas é distributiva, estamos distribuindo a multiplicação aqui dentro dos parênteses. E um detalhe muito importante é propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração, ó, distributiva, porque distribuímos o 3 com 4 e o 3 com 2, da multiplicação em relação à adição ou subtração. No caso aqui nós temos apenas subtração, subtração e aqui também subtração. Tá bom? Multiplicação, subtração, depois a gente faz com adição também. Ok, então terminamos 5 com x, agora vamos partir para o 5 multiplicado por menos 3. Regrinha dos sinais, que é muito importante, mais vezes menos, mais do 5 vezes o menos do 3, mais vezes menos, é menos, colocamos lá o menos. Pronto, já resolvemos a regrinha dos sinais.
Agora só os números 5 vezes 3 é 15, coloca lá, 15. Então terminou, pessoal, temos aqui ó, mais 5x menos 15. Marcos é obrigado a colocar aqui ó, mais 5x? Não é obrigatório, isso aqui é a mesma coisa que 5x. Mais 5x e 5x é a mesma coisa. Então 5x menos 15 e terminou, não tem mais nada para fazer. Porque mais 5x é diferente de menos 15, tá bom? Ali é só números, aqui é números e letras. Então é isso, aqui deu 5x menos 15. Tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos. Ó, é o seguinte, aqui não estava 5 que multiplica x menos 3? Agora vamos colocar o 5 com mais alguma coisa junto, ó. 5 com mais alguma coisa e vamos colocar também entre parênteses, tá bom? Entre parênteses. Então eu vou pegar o 5, colocar aqui, olha só. Deixa eu fechar aqui para não embolar. Então o 5 ali, ó, vai ser um pouquinho diferente agora. O 5 eu vou colocar aqui, tá bom? E é o seguinte, eu vou colocar entre parênteses. Por quê? Porque eu vou colocar o 5 com mais alguma coisa. Vou colocar menos, tá bom? Vou colocar 5 menos, e não vou colocar o 3, eu vou colocar o x. E aí eu fecho os parênteses. Então aquele 5 ali, menos x, ó, colocamos dentro dos parênteses. Agora vezes, não precisamos colocar o sinal de vezes, basta abrir outro parênteses. Isso quer dizer que já está multiplicando, mas eu vou colocar só para relembrar, tá bom? Mas não precisa, sempre que há parênteses já estão multiplicando. Por exemplo, aqui ó. Eu tenho aqui um jogo de parênteses com alguma coisa aqui dentro e eu tenho outro jogo de parênteses com alguma coisa aqui dentro. Isso quer dizer que tudo que está aqui está sendo multiplicado por tudo que está naquele. Isso é fato, tá bom? Guarda isso aí para você. Parênteses juntos, isso quer dizer que está multiplicando. E vamos utilizar aqui agora. Ó. Então é 5 menos x vezes, abre parênteses novamente. O que a gente vai colocar no lugar de x menos 3? Eu vou inverter agora, vou colocar 3 menos x. 3 menos x. Então vamos lá. 3 menos x. Fecha os parênteses. Então agora é parênteses multiplicado por parênteses. Ou seja, temos que multiplicar o 5 por 3 e por menos x, da mesma forma que ali. E temos que multiplicar também o menos x por 3 e por menos x, da mesma forma que está ali. É obrigatório. Temos que multiplicar tudo que estão nos parênteses por tudo que estão nos parênteses. Então, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, em relação à subtração aqui, ó, só temos subtração por enquanto, calma que a gente vai utilizar a adição também, tá? Então, vamos distribuir então. Então, vamos multiplicar, olha só. O mais 5, não esqueça que tem um mais aqui na frente, tudo tem mais, e o 3 também tem um mais aqui na frente. Então, mais 5 por mais 3, então vamos fazer isso aqui, ó. O mais 5 por mais 3, coloca aqui entre o mais e o número, para não esquecer. E o mais 5 por menos x. Então vamos distribuir aqui para menos x também, vamos multiplicar, tá bom? E obrigatoriamente a gente tem que multiplicar o segundo termo desses parênteses aqui por 3 e por menos x também. Então a gente vai multiplicar o menos x, ó, eu pego entre o menos e o x e coloco lá entre o mais e o 3, tá bom? Então menos x multiplicado por mais 3, logo após a gente vai pegar o menos x e multiplicar por menos x, ó, tá bom? Menos pertence ao x. Certo, então agora a gente entra na propriedade distributiva, então vamos resolver. Primeiro a regrinha de sinais que é muito importante. Mais do 5 vezes o mais do 3. Mais vezes mais é mais, coloca se quiser, vamos colocar. É igual ali, ó, a gente coloca se quiser, é a mesma coisa, tá bom? Então já resolvemos os sinais, agora 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é igual a 15, coloca ali, ó. Pronto, o que nós já terminamos? Terminamos o 5 com 3. O primeiro desses parênteses com o primeiro daqueles parênteses. Agora vamos fazer, já fizemos este aqui, ó. Agora vamos fazer este aqui, ó, tá bom? Então agora é o mais do 5 vezes o menos do x. Mais vezes menos é menos, você coloca lá na resposta. E agora esquece os sinais que já foram feitos, agora é 5 vezes x. Não se esqueça que aqui é 1x, então é 5 vezes 1x, da mesma forma que fizemos ali, ou relembrando, 5 vezes uma caneta. 5 vezes uma caneta são 5 canetas, igual ali, ó. Tá bom? Então 5 vezes x são 5x, você coloca lá na resposta, 5x. Terminamos mais um, qual que foi? Foi o primeiro
com o segundo, o 5 com o menos x, que deu menos 5x. Pronto, agora a gente parte para o segundo elemento aqui, ó, é menos x, nunca fala x vezes aquele, fala menos x vezes o primeiro ali, né? Menos x vezes mais 3. Regrinha dos sinais, menos vezes mais é menos, que eu já ensinei, menos vezes mais é menos, então já coloca lá e esquece os sinais, não se preocupe mais com ele. Agora temos aqui, ó, x vezes 3. Pessoal, em se tratando de multiplicação, x vezes 3 e 3 vezes x é a mesma coisa em se tratando de multiplicação. Não se esqueça disso. Vamos fazer aqui, ó, x vezes 3 é igual, é a mesma coisa que 3 vezes x, é a mesma coisa sempre. Multiplicação, tá bom? Na multiplicação é a mesma coisa, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto final, ou seja, quem é fator? Fator é tudo que participa de multiplicação, então x é um fator e o 3 também é um fator. E a ordem dele, ou seja, a posição onde eles se encontram, não importa dentro da multiplicação. Tá bom? Então você pode colocar x vezes 3 e 3 vezes x, que é a mesma coisa. E relembrando também, ó, 3 vezes x será sempre a mesma coisa que 3x. Não precisa colocar o sinalzinho de multiplicação aqui, ó, já tem. Tá bom? Então aqui é 3x, é a mesma coisa que 3 vezes x, que é a mesma coisa aqui, ó, que 3 vezes x ou x vezes 3. É a mesma coisa, guarda isso para você que é muito importante. Certo? E a gente já vai utilizar aqui, ó. Então vamos lá, já utilizamos a regrinha do sinal dos dois, já colocamos lá, ó, deu menos, menos vezes mais é menos. Agora é x vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes x, que é a mesma coisa que 3x. 3 vezes 1x são 3x. Então colocamos lá 3x, tá bom? É o que vimos aqui, ó. E agora fizemos menos x mais 3 e vamos terminar, que é o menos x vezes menos x. Então a regrinha dos sinais primeiro, o menos do x vezes o menos daquele x. Menos vezes menos, pela regrinha dos sinais, que é muito importante, quanto que é menos vezes menos. Menos vezes menos é mais. Ó, a importância da regrinha dos sinais. Fizemos os sinais, agora esquece, vamos fazer agora só letra com letra. Multiplicar x com x, ou seja, incógnita com incógnita. Variável com variável. Então, quanto que é x vezes x? Como que eu multiplico uma letra pela outra letra? Multiplico uma letra pela outra letra. Vamos fazer aqui em algum lugar. Vamos fazer aqui embaixo mesmo. Ó, x vezes x. É isso aqui, ó, x vezes x. Uma coisa que você tem que saber é o seguinte, que todos os números ou letras são elevados a 1. Todos, sem exceção. Por exemplo, o número 4. Queira ou não, ele é elevado a 1. A letra Z, queira ou não, ela é elevada a 1 também. Então nada mais justo que o x elevado a 1 e o x elevado a 1. Todos são elevados a 1, porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, tá bom? Então isso aqui será igual ao seguinte. O que temos aqui? Nós temos aqui uma potência, uma base e um expoente. Sempre um número ou uma letra é uma potência, uma base e um expoente. A mesma coisa aqui, uma base e um expoente. Então o que temos? Temos uma multiplicação de potências, duas potências, onde, muito importante, as bases são iguais, ou seja, a parte de baixo é igual, ó. Quando as bases são iguais, o que você faz? Você conserva a base, mantém a base aqui, ó. E aí, muito importante, você soma os expoentes dos dois. 1 mais 1 é igual a 2. Tá lá, ó. Tá ok? Então agora a gente já sabe multiplicar duas letras. Conserva a base quando são iguais e soma os expoentes, é só isso, tá bom? Então vamos para cá. Quanto que é x vezes x? Então x vezes x, conserva a base, que é o x, já fizemos o sinal lá, né? Então colocamos o x lá e soma os expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. 5 menos x multiplicado por 3 menos x é mais 15, menos 5x, menos 3x, mais x ao quadrado. Agora vamos ver o que temos ali e o que dá para fazer, olha só. Agora entra um outro detalhe muito importante, olha só. O que temos aqui, ó, 5x e 3x. É como se fosse 5 canetas e 3 canetas. Tá bom? Então o que você faz? Você junta o que você tem igual.
Menos 5x junta com menos 3x. Menos 5x menos 3x, se eu somar esses dois números negativos, é só colocar os dois juntos, vai dar menos 8x, porque é menos e menos. Tá bom? Então temos aqui ó, menos 8x. E uma forma de resolver também é utilizando a regrinha dos sinais, porque aqui são elementos, são chamados elementos, tá vendo? Ó? Número e letra. Os dois elementos aqui são iguais e os sinais são iguais também. Só a quantidade deles que são diferentes, mas o elemento é igual, que é a letra X. É como se fosse caneta e caneta. Então, utilizando a regrinha dos sinais, vai ficar o seguinte, ó. Vamos copiar aqui embaixo o mais 15. Então a gente coloca aqui, ó, mais 15. Eu posso até riscar aqui porque ele já está aqui. Elementos iguais, caneta e caneta, ou X e X, onde os sinais são iguais, pela regrinha dos sinais, que é muito importante, menos com menos. Agora sim é menos com menos. Nos outros ali não eram menos com menos, era menos vezes mais, aqui no caso, menos vezes mais. Agora aqui não tem vezes, é menos com menos, só isso. Quando os sinais são iguais assim, você conserva o sinal menos. Então, menos com menos, você conserva o sinal e soma os elementos. Pode somar sem problema, sem medo nenhum, independente dos sinais, porque eles são iguais, então você já resolveu os sinais. Soma 5x mais 3x. Quanto que é 5x mais 3x? É 8x, então você coloca aqui, ó, 8x. Com isso a gente já uniu os dois aqui, ó. Ok? E para terminar, mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Pronto, terminamos. Então deu mais 15 menos 8x mais x ao quadrado. Marcos, x e x ao quadrado não serão iguais? Nunca serão iguais, eles são coisas diferentes. Aqui é caneta e aqui será lápis, por exemplo. X ao quadrado nunca mistura com x. E se eu tiver x ao cubo, Marcão, x elevado a 3, será uma outra coisa, não será a mesma coisa que x ao quadrado, tá bom? Então é isso aqui, ó. Então deu mais 15 menos 8x mais x ao quadrado é a resposta. Não tem mais o que fazer porque são elementos diferentes. Aqui é só número, aqui é só x e aqui é só x ao quadrado. Isso aqui é a resposta dessa distributiva aqui. Vamos fazer mais um? Vamos sim, vamos lá. Então vamos fazer mais um com parênteses para a gente treinar mais um pouquinho. Então eu vou colocar aqui, ó, menos, ó, um número negativo, menos x, opa, uma letra negativa dentro dos parênteses. Vou colocar aqui mais 3. E agora a gente já abre outro parênteses, que a gente já sabe que está multiplicando, certo? E lá dentro eu vou colocar menos 2 mais 4. Fecha. Então, relembrando que temos aqui multiplicação entre dois parênteses. Então a gente vai utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração e à adição, olha só. Adição e adição, então agora nós temos os dois, subtração e adição, tá bom? Então vamos distribuir aqui, então vamos multiplicar quem? O menos x, ó, pego aqui no meio, vamos multiplicar por menos 2 e vamos multiplicar o menos x por mais 4. E aí terminando este com os dois, vamos multiplicar o mais 3 por menos 2 e vamos multiplicar o mais 3 por mais 4. Então vamos lá, primeiro o menos x com o menos 2. Menos vezes menos é mais, colocamos lá o mais, estamos eliminando os parênteses. Agora x vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x, é a mesma coisa que 2x. Lembra ali? É a mesma coisa. Então x vezes 2 é 2x, então a gente já coloca ali 2x, tá bom? Pronto, o primeiro com o primeiro já foi, agora o primeiro com o segundo. O mais 4 agora. Menos vezes mais é menos, a regrinha dos sinais, então colocamos lá menos. Esquece os sinais porque já foram feitos, menos vezes mais é menos, colocamos lá, vezes, né? Agora é x vezes 4. X vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes x, que é a mesma coisa que 4x. Então, x vezes 4 é 4x. Então, colocamos lá 4x. Sempre o sinal primeiro, sempre, tá bom? Vamos voltar aqui agora. Então, terminamos o menos x com o menos 2 e terminamos o menos x com mais 4. Lá está.
Agora vamos fazer o segundo desses parênteses com os dois que estão lá. Então será o segundo aqui com o primeiro lá, né? Ou seja, mais 3 vezes menos 2. Regrinha dos sinais sempre primeiro, mais vezes menos. Quanto que é mais vezes menos é menos. Assistam a regrinha dos sinais que é muito importante. Mais vezes menos é menos. Terminamos os sinais, agora os números. 3 vezes 2. 2 vezes 3 é 6. Então colocamos lá o 6 aqui, ó. Certo? Terminamos então o segundo desses parênteses com o primeiro daqueles parênteses. Agora falta o segundo com o segundo lá. É o mais 3 vezes o mais 4. Mais vezes mais, regrinha dos sinais, mais vezes mais, quanto que é? É mais. Então você coloca lá sempre o sinal primeiro. E agora você volta para ver o que tem. Você tem 3 vezes 4. 3 vezes 4, quanto que é 3 vezes 4? É 12. É a mesma coisa que 4 vezes 3 é 12, então a gente coloca lá, 12. Tá legal? Então o que a gente fez? A gente resolveu aqui a distributiva, resolvendo aqui com a distributiva a gente elimina os parênteses, olha só, não existe mais parênteses, tá bom? Então é propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração e à adição, ou à adição, tá bom? No caso aqui nós temos os dois. Então chegamos àquilo ali, ó, temos aqui ó, mais 2x, menos 4x, opa, elementos iguais, x e x, menos 6 mais 12. Então agora a gente vai unir os elementos iguais agora, ó, mais 2 canetas, menos 4 canetas. Marcos, agora não é menos e menos não, hein? Aqui eram elementos iguais com sinais também iguais, agora sinais são diferentes, o que eu faço? Então aqui você tem que saber também a regrinha dos sinais, o que você faz? Então os elementos são iguais, é x e x, não é outra coisa, tá bom? É x e x, então temos 2x e 4x com sinais diferentes. Ou seja, você tem 2 canetas, porém você deve 4 canetas. Então você vai ficar devendo ainda, concorda? Você vai pagar 2 canetas que você deve e vai ficar devendo 2 canetas, porque você deve 4. Então vai ficar menos 2x. E uma outra forma de explicar também é o seguinte. Regra dos sinais. Elementos iguais, onde os sinais são diferentes, como que você resolve? Conserva o sinal do elemento maior. Qual que é o elemento maior? Qual que é a quantidade maior? 4x ou 2x? Claro que é 4x. Então, pela regrinha dos sinais, você conserva o sinal dele, do maior. Então, já coloca aqui, ó. Então, a regra de sinais nos diz isso, que você conserva o sinal do elemento maior e subtrai. Diferente dali, você agora vai subtrair o maior elemento menos o menor elemento. Guarda isso aí. Subtrai o maior menos o menor, independente do sinal que está aqui. Então é 4x menos 2x. Comparando, é 4 canetas menos 2 canetas. Quanto que fica? Fica 2 canetas. 4 menos 2 é 2. Então é só colocar aqui, ó, 2x ou 2 canetas. Então, diferente dali, onde os elementos eram iguais e os sinais também eram iguais, você conservou o sinal e somou os elementos. Aqui não. Os elementos são iguais, no entanto, os sinais são diferentes. Você conserva o sinal do elemento maior, que aqui está, e subtrai. Lá você somou. 5 mais 3, 8. Aqui você subtrai. 4 menos 2, 2. 4x menos 2x, 2x. Viu que é diferente? E onde que eu vou aprender isso, Marcão? Na regrinha dos sinais, tá bom? Isso aqui é muito importante, guarda para você. Então já fizemos este e já fizemos este. Aqui está o resultado dos dois. Então, menos 6, coloca ali menos 6, mais 12, mais 12. E agora, Marcos, acabou? Claro que não, olha aqui, ó, elementos iguais, ó, apenas número e apenas número também. Então vamos continuar, vamos unir os números também, da mesma forma que elementos iguais ali, ó, tá bom? Então será menos 6 mais 12. Então aqui a gente copia, que não tem mais o que fazer, então menos 2x, coloca aqui. Este já foi. Então agora aqui também regrinha dos sinais. O que nós temos? Elementos iguais, apenas números. Você conserva o sinal do número maior, o 12 é maior que o 6, qual que é o sinal dele? É mais. Então você preserva o sinal dele aqui, ó. Você mantém o sinal do elemento maior e os sinais são diferentes. Quando são diferentes você subtrai, da mesma forma que ali. E o que você subtrai? O elemento maior menos o elemento menor independente do sinal. 12 menos 6 é 6. Coloca aqui, ó. Tá bom? Elementos iguais, que é apenas número, sem o x, né? O que você faz? Conserva o sinal do elemento maior, ou seja, do número maior, do algarismo maior. Aqui está, é o mais.
e subtrai normalmente o maior menos o menor. 12 menos 6 é 6. Então a resposta nossa é menos 2x mais 6. Tá bom? Essa é a resposta. Menos 2x mais 6 de quem? De menos x mais 3 multiplicado por menos 2 mais 4. Dá menos 2x mais 6. Marcos, não existe um outro jeito de fazer neste aqui? Ó, para este aqui existe um outro jeito de fazer que eu expliquei lá no início lá. O que nós temos aqui dentro desses parênteses aqui? Ó? Nós temos apenas números, olha só, número e número. Então dá pra gente eliminar esses parênteses aqui também resolvendo aqui dentro. Ó, que não tem letra, não tem incógnita aqui, ó, não tem variável. Então vamos fazer? Vamos. Então a gente vai copiar este aqui, porque esse aqui tem uma letra dentro dele, né? Dentro desses parênteses. Então é menos x mais 3, vamos colocar aqui, ó. Abre parênteses, menos x mais 3, fecha. Não se esqueça que é multiplicação quando não tiver um sinalzinho. Só o fato de ter parênteses já está multiplicando, então coloca aqui. Por que tem que colocar aqui agora? Porque a gente vai eliminar os parênteses agora. Então vamos lá, o que temos aqui, ó? Temos menos 2 mais 4. É a mesma coisa que aqui, ó, que ali e que aqui, ó, tá bom? Menos 2 mais 4, regrinha dos sinais. Elementos iguais, apenas número, você conserva o sinal do maior, o maior aqui no caso é o 4, então vamos conservar o sinal dele. Então coloca aqui, ó, mais, e aí você subtrai normalmente porque os sinais são diferentes. Se os sinais fossem iguais, você iria conservar o sinal e somar. Aqui os sinais são diferentes. Se são diferentes, você conserva o sinal do elemento maior e subtrai normalmente o maior menos o menor. 4 menos 2 é 2. Tá vendo? É uma outra forma de fazer, porque aqui só possui números. Aprendemos isso lá no início, né? Então o que temos aqui agora? Mais 2 multiplicado por menos x mais 3. Temos que multiplicar o mais 2 por esses 2 que estão aqui, ó. É obrigatório. Marcos, isso aqui também é a propriedade distributiva? Sim, você vai multiplicar o menos x por mais 2 e vai multiplicar o mais 3 por mais 2. É obrigatório, tá bom? E se o 2 estivesse do lado de cá? É o que vimos lá em cima, é a mesma coisa. Então vamos lá, regrinha dos sinais primeiro. Menos vezes mais do 2. Olha como é importante você saber que tem um mais aqui na frente. Menos vezes mais, regrinha dos sinais é menos. Pronto, os sinais já foram. Agora x vezes 2. Já sabemos que é a mesma coisa que 2 vezes x, né? Ou 2x. Colocamos aqui, ok? A mesma coisa que aprendemos aí para trás. Então terminamos o menos x com o mais 2. Agora o mais 3 com o mais 2. Então mais vezes mais, pela regrinha dos sinais, mais vezes mais é mais, você coloca aqui. Esquece os sinais, agora só os números. 3 vezes 2 é igual a 6. Dá uma olhada ali, ó. Menos 2x mais 6, menos 2x mais 6. Viu? Isso aqui é uma forma diferente de você resolver. E por que a gente resolveu assim? Porque ali só possuía números. E eu quis mostrar para vocês que a distributiva também é possível fazer quando há apenas números nos parênteses. Mas esse aqui é bem mais fácil você resolvendo assim direto, tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos fazer sim, vamos lá. Pessoal, uma observação aqui, ó. O que nós temos aqui, ó, parênteses multiplicado por parênteses. No entanto, pessoal, ó, aqui nós temos uma multiplicação aqui, ó. Então o que acontece? Como aqui nós temos uma multiplicação, aí não é utilizado a distributiva. Raramente você vai ver isso aí, tá bom? Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma multiplicação do 8 pelo 4 e temos uma multiplicação pelo x. Para começar, esse x aqui, ó, não precisa estar entre parênteses, então vamos tirar. E aqui também, olha só, a gente já pode eliminar os parênteses porque é apenas 8 vezes 4, e não esqueça que aqui também tem uma multiplicação, hein? Então vamos lá, 8 vezes 4, já podemos fazer direto, ó. É 8 vezes 4, quanto que é 8 vezes 4? Vamos colocar fora dos parênteses, vai, 8 vezes 4, tá bom? 8 vezes 4, aqui está, não precisa dos parênteses, vezes, coloca aqui o vezes, o x que ali está, certo? Então é 8 vezes 4 vezes x. Tá, o que a gente pode fazer aqui, ó? Aqui você pode multiplicar o 8 por 4 e depois multiplicar pelo x. Quanto que é 8 vezes 4? 8 vezes 4 é 32, então coloca aqui 32. Agora vezes, coloca aqui, o x que ali está, tá bom? 8 vezes 4, 32, vezes x. E já sabemos, conforme vimos ali, que 32 vezes x é a mesma coisa que 32x.
Marcos, então quando houver multiplicação ou divisão, você não utiliza a distributiva? Não, é só multiplicar direto aqui dentro e não esqueça que é uma multiplicação aqui, ó, pronto. 8 vezes 4 vezes x é 8 vezes 4, que aqui está, que é 32, vezes x, que é 32x. Aqui está multiplicando, mas não precisa colocar. Tá bom? Isso aqui só foi uma observação, não faz parte da propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma ou à subtração. Aqui não é soma e nem subtração, é multiplicação. Tá bom? Mais um? Mais um. Então aqui está, olha só. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o menos 5 fora dos parênteses, olha só, número negativo, menos 5, fora dos parênteses, a gente já sabe que está multiplicando, né? E dentro dos parênteses eu vou colocar menos 5 de novo, e aqui eu vou colocar mais 5 de novo, só que agora 5x, ó. Então temos aqui uma propriedade distributiva da multiplicação, porque nós temos parênteses multiplicando por alguma coisa que está lá fora. Sempre que há um número sozinho fora dos parênteses, obrigatoriamente ele estará multiplicando. Sempre, sempre, sempre. Nunca mais se esqueçam disso. E este número, olha aqui o círculo negativo também, ele está multiplicando os dois que estão lá dentro dos parênteses. É obrigatório. Então que temos aqui uma propriedade distributiva. Vamos multiplicar o menos 5 por menos 5 e vamos multiplicar o menos 5 por mais 5x. Olha onde eu parei aqui, ó, porque tudo isso aqui é uma coisa só, tá bom? Vamos lá então. Menos vezes menos, que eu acredito que você vai lá na minha aula sobre regrinha de sinais e aprender. Menos vezes menos é mais, já colocamos aqui, ó. Pronto, resolvemos primeiro os sinais, agora só os números. 5 vezes 5, quanto que é? É 25. Pronto, este já foi com o primeiro ali, ó. Agora este com aquele lá, ó. Menos vezes mais é menos, colocamos aqui, regrinha dos sinais, menos vezes mais é menos, colocamos aqui. Agora 5 vezes 5x. Opa, já mudou um pouquinho, Marcão. Como que a gente vai resolver isso aí? É o seguinte, ó. Você lembra, por exemplo, que se fosse aqui apenas x, vamos colocar aqui, ó. Quando tem só x, é 1x, não é? Se for só x, é a mesma coisa que um x. No entanto, aqui agora não é só x, é 5x. Então 5 está no lugar do 1. Então ao invés de 1x, agora são 5x. Ao invés de uma caneta, agora são 5 canetas. Então será 5 vezes 5 canetas. Quanto que é 5 vezes 5 canetas? São 25 canetas. Então 5 vezes 5x, claro, são 25x. Pronto, é só isso. Então terminamos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração e à adição. Pronto, é só isso aqui, eu não tenho mais o que fazer. Por que não tem mais o que fazer? Deixa eu perguntar para vocês. Não tem mais o que fazer porque aqui é só número e aqui é só x. 25x menos 25x não é a mesma coisa que mais 25. Vamos só fazer mais um, aí eu deixo um exercício para vocês aí, um para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Vamos lá. Então agora, ao invés de menos apenas um número, aqui ó, menos 5, eu vou colocar menos um número acompanhado de x. Então eu vou colocar, quer ver? Eu vou colocar o menos 2x fora dos parênteses. Opa, já mudou um pouquinho, agora tem um x, né? Multiplicado, sempre quer dizer multiplicação, por, eu vou colocar lá dentro menos 2x. Agora eu vou colocar mais 3x, olha que já mudou um pouquinho também. E eu não vou parar por aqui, eu vou colocar o número também, menos 4. Opa, que interessante, já mudou, hein? Então nós temos aqui o menos 2x multiplicado pelos 3 termos que estão lá dentro. Pessoal, isso aqui é chamado de monômio, monômio e monômio, sempre separado pelo sinal de mais ou menos. Então temos 3 monômios. Podemos dizer também que temos um trinômio. 3 monômios formam um trinômio. Então vamos multiplicar o menos 2x por aquele trinômio ali, ó. Ou seja, temos que multiplicar obrigatoriamente por tudo que está entre parênteses. Então vamos lá, vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração e à adição. Então aqui, ó, menos 2x será multiplicado por menos 2x. O menos 2x também será multiplicado por mais 3x. E claro, o menos 2x também será multiplicado por menos 4. É o mesmo esquema, não muda nada. Vamos lá então, a regrinha dos sinais primeiro. O primeiro aqui, aliás, este que está sozinho pelo primeiro ali, ó, dos 3. Menos vezes menos é mais. Não precisa colocar o sinal de vezes, não precisa.
Agora 2x vezes 2x. Ó, agora já entra um detalhe diferente, ó. Quando você está multiplicando elementos iguais, vamos relembrar de novo. Quanto que era x vezes x? X vezes x, multiplicação de potências, onde onde as bases são iguais, você mantém a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. É como se fosse 1x multiplicado por 1x, concorda? 1 vezes 1 é 1, o 1 está lá, ó. Então 1x ao quadrado, multiplicação de potências com as bases iguais, mantém a base e soma os expoentes, x ao quadrado. A mesma coisa será aqui, mas não se esqueça que aqui tem o número 1 e o número 1. 1 vezes 1, 1. A mesma coisa será aqui, ó. Multiplicação de potências, sempre que tiver letra é potência, mas o 2 também é elevado a 1 e o x é elevado a 1 também. Então, menos vezes menos é mais, já foi. Agora só isso aqui, ó. 2x vezes 2x, você pode multiplicar o 2 pelo 2 e colocar aqui. Pode multiplicar sem medo nenhum, tá? É a mesma coisa dali, a gente pode multiplicar 1 por 1 e colocar lá, mas não precisa porque o número 1 não interfere em nada quando está multiplicando, né? E a mesma coisa aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, ó. E agora o que a gente multiplica? O x vezes o x, elevado a 1, elevado a 1. Multiplicação, né, que é a multiplicação de potências, onde as duas bases são iguais. Conserva a base, né? Elevado a 1, elevado a 1. Conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. É sempre assim, tá bom? Então temos aqui elementos iguais. Temos menos 2x vezes menos 2x. Deu mais 4x ao quadrado. Por quê? 2 vezes 2 é 4, pode fazer isso sem medo. E x vezes x é x ao quadrado, que vimos um monte aí para trás. Com isso nós terminamos este com o primeiro aqui. Agora este com o segundo lá, né? Com o segundo monômio, tá bom? Menos vezes, deixa eu colocar o sinal de vezes aqui para vocês não esquecerem. Menos vezes mais, pela regrinha dos sinais, é menos. Menos vezes mais é menos. Agora 2x vezes 3x é a mesma coisa que fizemos aqui, ó. É o 2 vezes o 3, pode multiplicar sem medo. 2 vezes 3, 6, coloca ali. Por quê? Porque as bases, os elementos aqui são iguais, né? É menos 2x mais 3x, ou seja, menos 2 canetas mais 3 canetas. No entanto, estamos multiplicando, tá? Então 2 vezes 3 é 6, está aqui. X vezes x, já sabemos que é x ao quadrado, né? Bases iguais, conserva a base, certo? E 1 mais 1, daquele x lá, 1 mais 1, 2. Então deu menos 6x ao quadrado, tá bom? Terminamos este com o segundo, agora este com o terceiro lá. Regra dos sinais, menos vezes menos é mais, coloca aqui primeiro, obrigatório, tá bom? Agora, 2x vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2x. Da mesma forma que este com este e este com aquele, você pode multiplicar apenas os números. Isso é normal, guarda isso para você, ó. É 4, vamos fazer isso aqui separado, vai. 2x vezes menos 4. Vamos fazer aqui, ó, 2x vezes menos 4. No caso é menos 2x, né? Menos 2x vezes menos 4, ali está. O que nós temos aqui? Primeiro a regrinha dos sinais, né? Menos vezes menos é mais, já colocamos aqui, olha ali, ó, que já fizemos. Agora o que a gente pode fazer? Esquece os sinais, agora é 2x vezes 4. Isso aqui é normal, ó. Quando há um número multiplicando um número com uma letra, você pode multiplicar apenas os números, pode multiplicar o número, é a mesma coisa que fizemos aqui, ó, pode multiplicar o número, tá bom? Então, 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2, que é igual a 8, coloca aqui, ó, pode multiplicar, e aí o que você faz? Como lá não possui o x, você apenas repete o x aqui, ó, coloca ele aqui, ó, simples, tá bom? Então é menos 4 vezes 2x, é como se fosse, esquece os sinais por enquanto, 4 vezes 2 canetas. 4 vezes 2 canetas são 8 canetas, tá bom? Então voltando aqui, ó, menos vezes menos é mais. 2x vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2x. Você multiplica o 4 pelo 2, que dá 8, coloca aqui. E agora o x, como não há nenhum x lá, então é só repetir o x aqui, ó. 8x, pronto. Agora eu pergunto para você, já terminou aqui? Não terminou, porque temos aqui elementos iguais, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. Opa, são iguais. Na verdade aqui nós temos 6x ao quadrado e 4x ao quadrado.
Na verdade, nós temos menos 6x ao quadrado e mais 4x ao quadrado. É como se fosse menos 6 maçãs, isso aqui é como se fosse uma maçã, e mais 4 maçãs. Se você tem 4 maçãs e deve 6 maçãs, você vai ficar devendo 2 maçãs, porque você vai pagar 4 e tudo que você deve é obrigatório pagar. Então você vai pagar 4 maçãs e vai ficar devendo ainda 2 maçãs para pagar depois, tá bom? E utilizando também a regrinha dos sinais, elementos iguais, x ao quadrado e x ao quadrado, e sinais diferentes, o que você faz? Conserva o sinal do elemento maior. 4 maçãs, a quantidade de 4 maçãs é maior que a quantidade de 6 maçãs? Não. 6 maçãs é maior. Então, elementos iguais com sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Então aqui no caso o menos, que é do 6x ao quadrado, conserva o sinal dele, pronto, os sinais já foram. E aí você subtrai normalmente o maior elemento menos o menor elemento. Ou seja, a quantidade maior menos a quantidade menor. 6 maçãs menos 4 maçãs são 2 maçãs, ou seja, 2x ao quadrado. Terminamos este e terminamos este, o que sobrou? 8x, mais 8x, mais, né, 8x. Pronto, agora terminou. Elementos agora é diferente, ó. Aqui é x ao quadrado, não são iguais. Então nós terminamos, essa é a resposta de quem? É a resposta de menos 2x multiplicado por menos 2x mais 3x menos 4. Agora eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aí com algumas alternativas, tentem fazer. Se você conseguir fazer, deixa a resposta passo a passo aí embaixo, tá bom? Não deixa só a resposta não. Se você não conseguir fazer, deixa só a resposta, mas eu prefiro que você deixe passo a passo para que todos aprendam, tá bom? Igual fizemos aqui, fizemos nos outros também. Então aqui está, eu ia fazer menos 2x menos 4x, mas não, vou fazer só 4. Então é menos 2x menos 4 multiplicado por menos 2x mais 4. Aqui é menos 4, lá mais 4. Menos 2x e menos 2x. Então o que você vai fazer? A distributiva, né, dos dois que estão aqui pelos dois que estão lá, né? E depois que eliminar os parênteses e a distributiva também, você vai unir os elementos que são iguais, né? Por exemplo, 2x é a mesma coisa que 2x. Eu vou colocar aqui agora 4 opções e aí você vai ver qual das 4 opções é a resposta para aquilo ali. Então aqui está, ó, a resposta vai ser uma dessas aqui, ó, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, vamos supor este aqui, ó, você tem menos 2x que você vai multiplicar por menos 2x, 2 vezes 2, 4, opa, x vezes x, conserva a base, soma os expoentes, legal, hein? Será que vai ser este? 4 vezes 4 vai chegar uma hora que você vai fazer também, será que é mais 16? É aí que tá, não esqueça das regrinhas dos sinais, menos vezes mais é menos, opa, observa, tá vendo? Então tem 4 opções aqui. Então eu quero que você resolva para mim passo a passo aí, tá bom? E coloque a resposta também. Se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.